Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para você como você pode criar tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas elas são muito essenciais quando você quer fazer resumos de informações, principalmente se essas informações elas são complexas. Então, se você trabalha aí com várias informações no Excel, um volume muito grande de informações financeiras, por exemplo, então essa informação ela vai ser muito útil para você, tá? Então eu falei aqui a questão financeira, mas não necessariamente financeira. Você pode trabalhar aí, seja qual for o tipo de informação que você trabalhe, tratando aí em planilhas, você vai conseguir então com esse recurso da tabela dinâmica. Então eu vou te mostrar aqui nesse tutorial as duas maneiras, as duas formas como você pode estar aplicando as tabelas dinâmicas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em inserir, e aí você já vai ver logo aqui no canto a opção de tabela dinâmica. E ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, onde ele pede para você selecionar uma tabela ou um intervalo. Então aqui nesse caso, a gente vai selecionar a nossa tabela com as informações, tá? Então a gente fez aqui uma tabela pequena, certo? Com poucos dados, mas você pode aí estar trabalhando com um grande volume de dados, uma tabela grande. Então nós vamos selecionar aqui nossa tabela, vamos pegar aqui do nome, certo? Então vamos selecionar toda a área aqui. E nessa parte de baixo aqui, em local, ele já tem uma referência que faz alusão a essa célula aqui, que já está selecionada. Então a gente vai apenas selecionar um local diferente, porque se você estiver trabalhando aí com tabelas, possa ser que você precise colocar mais informações, então você precisa de espaço. Então eu vou selecionar aqui essa célula, para que ela fique registrada aqui, e então eu vou dar um OK. Então assim que você dá um OK, ele já aparece aqui com esse espaço, que é o espaço da tabela dinâmica, e ele não aparece nenhuma informação aqui ainda porque a gente ainda não fez nenhuma distribuição de informações. A gente não selecionou ainda as informações que a gente quer. Então abre essa tabela aqui, com as informações da tabela dinâmica, e que são também as informações que você vai querer fazer as combinações. Então, por exemplo, supondo que a gente queira aqui a informação da quantidade de vendas que foram feitas por turno. Então eu posso pegar aqui o turno, eu posso marcar e arrastar aqui para a parte de linhas. Então perceba que ele já aparece aqui a informação uma embaixo da outra. E agora vendas, eu vou arrastar aqui para a parte de valores, que é a parte onde você vai colocar aqui informações de valores, informações financeiras ou de quantidade. Então ele está me dizendo aqui que no turno da manhã tem esse valor aqui, de 123.067, e que no turno da tarde eu tenho esse valor aqui de 113.336, totalizando então esse valor. Então se a gente coloca aqui, por exemplo, em soma, na página inicial, e a gente vir aqui nesse símbolo grego e colocar para somar, a gente vai ter exatamente esse valor aí, de 236.403, que é exatamente o valor que ele está dando aqui em reais. Só que ele colocou aqui de forma resumida. E você pode fazer aí várias tabelas, não precisa necessariamente ser uma. Então eu vou copiar aqui essa tabela, vou colar aqui embaixo e vou apenas editar as informações, vou substituir. Então para você mudar a informação, basta você clicar aqui na informação e arrastar para fora, que essa informação então ela desaparece. Então supondo que ao invés de eu querer informações agora por turno, eu queira informações por vendedor. Então eu vou pegar aqui a informação de funcionários e vou colocar aqui em colunas e observe o que vai acontecer. Então perceba que já mudou aqui, então o nome dos vendedores apareceram aqui em posição de coluna e embaixo de cada um deles apareceu aqui os valores. Agora supondo que eu queira fazer aqui, inserir mais uma informação nessa tabela. Então eu posso colocar mais um terceiro elemento aqui para poder fazer parte dessa combinação. Então eu já tenho aqui a informação dos vendedores, já tenho a informação das vendas e agora supondo que eu quero também os próprios turnos aqui. Então eu vou colocar os turnos aqui, por exemplo, em linhas e observe que ele já me traz aqui essas informações do turno da manhã, o turno da tarde e a distribuição aqui dos valores de vendas de acordo com o turno e de acordo com cada vendedor. Então perceba aí que as tabelas dinâmicas elas nos permitem trabalhar com muitas possibilidades, Você pode fazer várias combinações. Bom, agora eu vou mostrar para você como você pode também criar essas mesmas tabelas dinâmicas, só que em abas diferentes.
mesmo que a sua planilha, né, que contém as informações, esteja aqui nessa aba, né? Então eu vou criar mais uma planilha aqui. Então, se digamos a gente quiser criar uma tabela dinâmica nessa aba aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou selecionar aqui uma célula qualquer, depois vou inserir, tabela dinâmica, e aqui ele já está com o local onde a tabela vai ser inserida. E agora o que só falta fazer é eu selecionar aqui a tabela. Então eu vou clicar aqui em planilha 1 e vou aqui selecionar as mesmas informações de antes. Eu clico em OK e ele vai me levar aqui automaticamente para a outra aba. E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente de inserção das informações. Beleza? Então você pode fazer aí as combinações que você desejar. Uma outra coisa que eu também queria mostrar para vocês, né, uma outra possibilidade aqui. Para mostrar, eu vou copiar aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. Nós vamos ver aqui uma outra possibilidade, tá? Eu vou remover aqui o valor de soma e vou colocar aqui, por exemplo, funcionário. Então observe que quando eu mudei aqui para contagem, ele passou a me dar a informação da quantidade de funcionários por turno. Então ele está me dizendo aqui que dos 11 funcionários que eu tenho, 6 são do turno da manhã e que 5 são do turno da tarde. Então você pode não só utilizar essa opção aqui para fazer soma de valores, né, de quantias em dinheiro, como também você pode encontrar a quantidade dos valores. Bom, então espero que tenha ficado claro aí a utilização, né, das tabelas dinâmicas e nos vemos então na próxima aula.